A diáspora Cabo Verde, prometido é devido, tem com nós na linha analista político Vladimir Silves Ferreira. Muito boa noite. Obrigado por ter aceito o convite. Está com nós ali na rádio Diáspora Cabo Verde, Estados Unidos. Obrigado, não, Nikita, agradeço pelo convite. É sempre um prazer para nós ampla diáspora fora de Cabo Verde. Felizmente hoje tem novas tecnologias que permitiram-nos estar muito mais em contato com o companheiro. Por isso eu queria começava para mandar um grande abraço para todos cabo-verdianos e cabo-verdianas nos Estados Unidos. Então começa sobre eleições internas na PAICV, polémica na saída de PAICV. A modo que Vladimir Silves Ferreira analisa a situação atual na PAICV? Bom, em primeiro lugar, sempre que tem disputas, ele sempre gera polémica. Isso é normal. E, portanto, desde que. É questão da PAICV, tudo partidos políticos, sempre que tem momentos de disputa e em que, na qualquer circunstância que tem mais do que um candidato, ele é sempre uma questão sensível, pessoas têm seus pontos de vista diferentes, interesses diferentes. Aí acontece muitas vezes algum polémica. Portanto, a partida ele é normal. Agora, em relação à eleição em si, ele é uma eleição que para já há muito tempo que nunca tinha eleições assim concorrido, né? Já há algum tempo. E não está no momento em que redes sociais talvez são acesso pico máximo, ou seja, acesso à internet, massificação de internet na Cabo Verde é algo já, digamos, consolidado e, portanto, qualquer militante, qualquer cidadão tem voz, tem um espaço onde que pode ter voz. Daí que também nos fala de uma eleição mais participada de sempre na história do PCB. Se nós há 3, 4 atos eleitorais atrás, antes não tinha, o processo era o seguinte, né? O partido está elegendo delegados ao Congresso, setores, regiões, está elegendo delegados ao Congresso, e delegados em Congresso é que estava a escolher o presidente do partido. Depois que introduzido eleições diretas, ou seja, que todo militante participa na escolha do presidente do partido, torna um processo muito mais democrático, naturalmente, e aumenta a participação, mas também torna um processo muito mais sujeito a fricções, a polémicas, a debates acalorados, e é o que se acontece e gosta. Por isso, ele é normal. Ele é normal, desde que é entendido como sim, mas também próprios processos de evolução e de construção de identidade de um partido passa por vezes por momentos desse tipo. E modo que Vladimir Silves Ferreira analisa a decisão do Tribunal Constitucional. Foi a decisão acertada ou não? Bom, talvez eu começava a fazer um balanço mais amplo, uma análise mais ampla. É assim, em 1997, quando o PAICV fazia congresso em 97, que primeira vez Zé Maria Neves concorre contra Pedro Pires, foi a primeira vez que um jovem emergente, na altura, ousa, desafia os históricos da luta de libertação, né? Portanto, os combatentes. E gerava algum celeuma na altura, porque também foi, digamos assim, um desafio a figuras, a barões do Partido de Polifacia, a figuras históricas do partido. E na altura, portanto, 3 anos depois, José Maria bem ganha a liderança de partido e trouxe, melhor dizendo, trouxe uma nova roupagem, uma nova imagem, um novo discurso, uma nova estética e renova o partido. Né? Zé Maria e geração que acompanha Zé Maria, tudo que as camaradas que foi membros desse governos, ou que foi parlamentares, notou já mais jovens que foi ousado na altura. Foi ousado
enfrenta o status quo, pressiona, faz com que o partido renova e faz com que o partido reconecta com o eleitorado. Não te lembro, uma PSV sai bastante fragilizado de eleições de 91, portanto, o partido estava no poder há 15 anos, de repente, em menos de um ano, vai para a oposição completamente desestruturado, completamente desmoralizado. Portanto, foi preciso um trabalho de ruptura para que, na 2000, eleja um novo presidente e, na 2001, volta ao poder. Nesse momento, seu jornalista Rolando, na minha interpretação, não está num momento idêntico. Ou seja, que as jovens irreverentes de 2000, que resgata partido, nesse momento, eles militantes conservadores. Em que sentido? Ou seja, aquilo que se faz na 2000 é o que que creio que seja feito nesse momento. E nesse momento, para a PSV regressa ao poder, é preciso que novamente a PSV se reconecte com o cidadão comum, não é? Com o povo, com o militante de base. E é preciso, portanto, uma renovação. Uma renovação não só geracional, mas também uma renovação de propostas, uma renovação de imagem, uma renovação de referências ideológicas para que o partido pode e reconecta com o eleitorado. Portanto, nesse momento, não tem uma sequência de candidaturas. Não tem candidaturas que se aposta na continuidade, ou seja, que crê ser uma continuidade daquilo que foi a herança de Zé Maria Neves e tudo se geração. Só fala de Zé Maria Neves porque é ele que lidera, mas é um processo mais amplo, é muito mais coletivo, muito mais pessoas. Sim, sim. E não tem candidaturas que se aposta na ruptura, ou seja, recentra o PSV, reestrutura o PSV e traz ao PSV novas ideias mais ousadas e mais inovadoras. É basicamente essa disputa que existe. De parte de determinados militantes, ainda chega, portanto, na militante camarada Jorge Lopes, que intenta essa ação junto ao Tribunal Constitucional, ele ainda enquadra junto de uma geração que crê que haja esse processo de ruptura. É legítimo que cada cidadão tenha si ponto de vista. Agora, na minha ponto de vista, também, não pensa é uma decisão que te apoia o partido em risco. Esse recurso do Tribunal Constitucional. É te apoia o partido numa situação de maior exposição. Se é verdade que esse processo de disputa interna já estava a ser motivo de algum debate público, para além das fronteiras e dos limites do partido, para além daquilo que tradicionalmente é chamado de fórum próprio, levar para o Tribunal Constitucional foi dar mais um passo em torno desta questão pública, ou seja, sair de esfera daquilo que os órgãos próprios do partido e leva as contradições, as conflitualidades, as diferenças do partido para a praça pública. Portanto, para mim, eu considero esse recurso ao Tribunal Constitucional, ele não só ele é um desrespeitar para órgãos internos do partido, porque Conselho, Comissão de Jurisdição e Fiscalização é o tribunal do partido. Portanto, a partir de situações normais é resolvível dentro desse órgão. Numa situação normal também, militantes, acata e aceita a autoridade de Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização. Não tem um caso em que um militante considera uma decisão desse órgão cair esse interesse e prefere recorrer ao tribunal e põe em causa tudo que estava preparado em termos de logística para a eleição. Ainda pensa, por exemplo, hoje alguns casos de conhecidos meus na América, que mora longe do local de voto, que já tinha programado suas viagens para Boston, para Massachusetts, para vai votar para morar lá que tem mesa de voto, que acaba para perder essa passagem ou vai sem conseguir voto, como já tinha se vira tudo organizado. Também, então imagina, tinha outros ali, mesmo ali na Cabo Verde,
que reorganiza essas viagens, que tinha viagens marcadas para essa altura, que reagenda, que muda essas vidas. Tem quem que já tinha esses carros alugados, disponível há muito tempo para apoio na campanha. Tem quem que já comprava alimentos para confeccionar para sábado, para domingo, tudo alguém envolvido na campanha podia comer. Ou seja, tem um conjunto de pessoas que tinha se vindo organizado para aquele dia de eleição, estava disponível e que, para a decisão de um único militante, foi em causa tudo interesse e vontade de mais de 30 mil militantes que queria votar e queria que hoje não tivesse ali, não está falava de uma decisão dia a dia eleição, mas para não tivesse ali nesse rádio, tá, analisa desafios que o novo presidente do PSV tinha de hoje para frente, para não estar hoje, parabenizava o presidente eleito e dava por concluído a campanha, por encerrar as diferenças e avançava para um novo rumo para o país na 2026. Mas, infelizmente, tem essa decisão ali que e põe tudo em causa. E agora, quem é Jorge Lopes? Qual que é o papel que te desempenha no seio de PAICV? Ele é um camarada que já exerce várias funções. Atualmente ele é secretário adjunto do secretariado-geral, é membro do secretariado-geral. É também, segundo se diz, um dos gestores de base de dados de partido. Portanto, ele é um quadro sénior, um camarada já com muitos anos de partido, e que a partir, do meu ponto de vista, tinha algum senso de maturidade e também algum sentido institucional para que para pôr em condições de medir entre o exercício de um direito individual que tem e os valores e o património do partido. Porque ainda considero, mas nesse momento, se o Tribunal Constitucional decide na invalida a candidatura de Francisco Carvalho, é uma hipótese remota, mas não é impossível. E pode criar um processo de fratura e de cisão no partido que pode ser irrecuperável a curto, médio prazo e pode periga e põe totalmente em causa a vitória de PICV na 2026 nas eleições legislativas. Portanto, uma decisão de um indivíduo, que a meu ver uma decisão não devidamente ponderada, mas que pode pôr em causa muita coisa. Então, acredito, mas nos Estados Unidos, o militante estava motivado, interessado na vota e que vai votar. E também é importante referir o seguinte: Francisco Carvalho, que foi o candidato, digamos assim, visado, intentado no tribunal, queixa contra essa candidatura, ali no tem também, dentro de disputa interna de PICV, continuidade, imitação, seguir de que a mesma estratégia que a MPD na praia utiliza para tentar derrubar Francisco Carvalho ao longo de 4 anos de seu mandato. Se, de certeza, os militantes do partido e os nós imigrantes na diáspora te acompanham o que passa na praia, de certeza, nós olhamos que durante 4 anos, Francisco, enquanto presidente de Câmara de Praia, foi alvo de um monte de processo no tribunal. E, felizmente, tudo que esse processo demonstra, mas esse mandato estava dentro de legalidade. Agora, nesse momento, numa disputa interna, é próprios camaradas de Francisco Carvalho, camaradas de PICV, que se usa de aquele mesmo instrumento, ou seja, que assedia juridicamente, ou seja, naquilo que é possível de ser conseguido por via do debate político, um segmento, um grupo de camaradas, aqui, camarada Jorge Lopes, pronto, é a face mais visível, decide, tenta, derruba Francisco Carvalho por via do tribunal. Mas, só que é importante aqui ter em conta o seguinte: MPD, apesar de ter tentado derrubar Francisco Carvalho de todas as formas por via do tribunal,
que consiga. E, pelo contrário, fazer com que fortalece e ganha novamente com maioria estrondosa, com mais de 11 mil votos de diferença em relação à MPD, o que prova uma estratégia da MPD que estava certo. Agora, internamente também, se continua esse assédio jurídico permanente perante essa candidatura, possível e provável que resultados também devem ser parecidos com aquilo que foi contra a MPD nas eleições autárquicas. Como era, se tu usa a mesma tática, aí tem risco de dar mesmos resultados. Em a leitura, em a ponto de vista, com todo o respeito para outros camaradas de partido que podem ter outras leituras, legítimo também, o debate precisa ser feito. Era preferível que esse debate fosse dentro dos órgãos próprios do partido, mas a partir do momento que um cidadão, um militante, resolve levar para o Tribunal Constitucional, é tornar, digamos assim, um tema de debate público. Daí que, não apenas aqui na condição de militante, mas também, nesse momento, tem que ter humildade de aceitar críticas e sugestão de qualquer cidadão, independentemente de ser militante ou não, porque já torna uma questão de debate público. Né? Vladimir Ferreira, e para modo que cúpula de PAICV que se aceita propostas de Francisco Carvalho? É um conflito geracional ou não? É em parte um conflito geracional, mas também em parte um conflito de ideias, para que essa razão que apontou. É que Francisco Carvalho e quem que te representa dentro de partido, aquele segmento, aquela geração que ele te representa, é uma geração que crê mais espaço no partido. Portanto, grande parte de apoiantes de Francisco Carvalho é pessoas que se reclamam por um partido mais plural, por um partido mais aberto, por um partido mais, mais democrático no sentido de ter mais espaços de inclusão e de auscultação, mas sobretudo que te apoia, a base de apoio de Francisco Carvalho é militantes que crê mudanças na organização do partido, que crê novas caras, que crê novas propostas, que crê novas ideias. E muitas vezes, talvez, propostas e ideias ousados para aquilo que é mentalidade de seu militante mais tradicional, digamos assim. Mas Francisco, para os resultados que teve ali na praia, nas duas eleições, tem mostrado de que uma se comunicação junto do eleitorado se passa. O eleitorado, portanto, se ouve-se proposta. E ele, nesse momento, face se score eleitoral, face ao facto de ele ser presidente de maior município do país, da capital do país, está dando a partida uma visibilidade e uma vantagem em termos de património político que nenhum outro militante ativo, seja presidente de Câmara, seja deputado, seja empresário, seja que outra função que exerce no partido, é que tem o mesmo palco e o mesmo poder de projeção do que presidente de Câmara. Agora, que ele é evidente e basta me compara com aquilo que foi também trajetória de Ulisses Correia Silva. O que torna Ulisses Correia Silva uma figura de âmbito nacional foi as duas vitórias que teve na praia. MPD e bem teve a lucidez de, perante, na 2016, perante um presidente de Câmara também que foi vitorioso, com resultados parecidos com aquilo que Francisco tem nesse momento, MPD foi suficientemente lúcido para evitar disputas internas e abre espaço a que, se maior ativo político na altura assumisse presidência de partido, e dá certo, tanto que ganha eleições em 2016. Nesse momento, na PICV, cenário em parte parecido, salvo devidas diferenças, mas tem muitas semelhanças, e só que a leitura de seus camaradas é diferente, digamos assim.
E Francisco Carvalho propôs uma sondagem interna na partida, para modo que as nega, que os outros candidatos nega sondagem interna para escolher melhor candidato para liderar a PICV. Ali, sondagem a ele, esse seria um acordo de cavaleiros, um instrumento de medida de popularidade de cada candidato. Esse seria, na caso de houvesse vontade de fusão de candidaturas ou vontade de negociação genuíno, ali a sondagem podia ser um dos critérios de definição de qual que seria o candidato mais capaz. Olha, PICV, não só PICV, mas partidos do arco do poder, a MPD também está fazendo. Muitas vezes, para a escolha de candidato a câmaras municipais, candidatos autárquicos, várias vezes, na disputa entre vários interessados nos municípios, já usado sondagem como meio de definição de qual era o candidato mais capaz. Portanto, não seria a primeira vez. E Francisco, realmente, que eu saiba, faz essa proposta no encontro que houve entre candidatos, mas também, por outro lado, é compreensível que alguns candidatos que aceitem essa proposta. É compreensível por quê? Porque quem que, com os dados atuais daquilo que é popularidade dos principais líderes políticos, quem se pensa no Presidente da República, Primeiro-Ministro e alguns Presidentes de Câmara, moda Presidente de Câmara aqui de Praia, quem que tem algum acesso a dados, sabe, mas realmente, Francisco Carvalho, nesse momento, é mais popular, mas é compreensível que seja mais popular, porque também ele está na Câmara mais grande do país, está na capital do país. Portanto, partindo de boa sondagem, Gossili, a nível nacional, o mais provável é que resultados também mostrava, mas Francisco Carvalho é entre os 4 candidatos o que tem mais visibilidade e o que já tem mais penetração junto do eleitorado e o que possivelmente estará mais capacitado, mais habilitado para a derrota político-agressiva em 2026. Que ali, em interpretação, ainda considera que esse candidato que recusa a possibilidade de fazer sondagem é porque realmente deve lhes ter faltado confiança de que se esse povo se cabeça, submete-se essa cabeça a um estudo de opinião, a uma sondagem, mas o resultado podia ser para esse favorável. Por isso também houve recusa e, em alternativa, alguns candidatos propõem que fosse feito debate. Ali ainda pensa, mas debate sim, seria útil, seria bom que houvesse debates, com certeza, mas debates podia vir na sequência, vamos imaginar, depois de sondagem. E se mesmo assim, ok, e houvesse quem quisesse continuar a candidatava, mesmo independentemente de sondagem ser favorável ou não, aí debate podia ser mais um elemento complementar. E Jorge Lopes, ele atua só para ela ou teve conselhos de outros elementos de PICV e qual que é o impacto dessa decisão de Jorge Lopes na saída do partido? Sim, pronto, ele é o único que assume, portanto, queixa leva esse nome e ele assume, acho que ele assume ele que apresenta a queixa. Agora, é muito pouco provável que tenha sido um ato isolado, até porque ele é um processo que exige algum conhecimento jurídico, algum domínio de procedimentos, e não sendo ele jurista, que eu saiba, ele é engenheiro, é jurista, é muito quase certo que teve suporte, portanto, que foi embora sozinho. Até porque, muito provavelmente, foi uma decisão de um grupo, de uma sensibilidade, de um segmento que considera que aquele caminho lá é o mais provável. Agora, me pessoalmente, em algumas intervenções nas redes sociais, me tenho posicionado da seguinte forma, de que candidatos e cada marca
de decisão de camarada Jorge Lopes, quer dizer, candidatos que concorda e que é conivente com a decisão de não acatar e de não respeitar as decisões de um órgão do partido eleito democraticamente em Congresso, que é o órgão máximo do partido. Portanto, fazer alguns posicionamentos nesse sentido e congratula também, fica satisfeito com a candidatura de camarada Nunes Silva, que primeira intervenção depois de decisão do Tribunal Constitucional, ter assumido publicamente defesa ação aos ouvidos, ter assumido que ele é um candidato que quer competir dentro das regras do partido e também, ao mesmo tempo, é de marca do posicionamento do camarada Jorge Lopes. Portanto, fica extremamente satisfeito com esse posicionamento, o que também te reforça minha respeito para o camarada Nunes por ter tido essa atitude de fica do lado dos órgãos do partido. Então, gostava também que os outros 12 candidatos que pronunciam ou que pronunciam de uma forma muito vaga, também que tivesse posicionamentos também contundente e firme e de condenação a essa decisão de atua fora dos órgãos internos do partido. E modo que é feito a validação de uma candidatura na PICV, ainda gostava que Vladimir Silva Ferreira explicasse que ele para ouvintes processo de validação de candidatura na PICV. Validação obedece a um conjunto de itens. E um desses itens é ter cota em dia, não é? Ser militante com cotas em dia, é entrega uma quantidade X de abaixo assinados, acho que número mínimo é 300, ou seja, ao que se candidata, tem que elaborar um abaixo assinado, que tem que ser assinado por no mínimo 300 militantes, onde que esta assina, mas apoia a candidatura e mas crê de livre e espontânea vontade que você seja candidato. E Francisco Carvalho vai muito para além de aquele 300 mínimo exigido para a Comissão Nacional de Jurisdição. Ele recolhe, a equipa de Francisco Carvalho recolhe mais de 6.000 assinaturas de militantes, segundo dados da própria Comissão Nacional de Jurisdição, e foi validado. Para além de subscrição de candidaturas, candidatos também têm que apresentar lista de candidatos a delegados, ou seja, quem que vai ser delegado ao Congresso. Congresso, portanto, diretas, para além de eleger presidente de partido, está elege também um total de 318 delegados e também Congresso que seria na maio. Agora, se já não sabe quando devem ser, bom, já que a eleição já for adiada, nunca sabe se o Congresso continua a ser para mês de maio. E em relação a isso, Francisco validado 308 delegados, portanto, que confirmado, mas tem conformidade para ser eleito na dia de eleição, e no IAS, que eu saiba, 270 e tal delegados, que os outros candidatos ficam à volta de 50 e tal delegados aceitos para a candidatura e por parte da Comissão Nacional de Jurisdição. Um outro critério também, o último critério, é apresentar uma moção de candidatura. Portanto, todo candidato tem que apresentar um documento onde que aponta qual que será as propostas caso for eleito. Se bem me lembro, é que esses critérios, até um outro. E sobre a aceitação de novos militantes, esse suspenso ou a PICV pode aceitar mais militantes para votar nessa eleição interna? Ali tem uma questão que na minha ponto de vista, é uma dúvida jurídica, né? Apesar de, pronto, não ser jurista, mas ali tem uma questão que se levanta. A partir do momento, pronto,
eu saiba, o regulamento e estatutos aponta 30 dias antes de eleição e, portanto, que pode aceitar novas inscrições. Portanto, eleição era ontem, dia 30, não é? Sim, sim. Bom, tendo em conta que já adiar a eleição, provavelmente tem que voltar a abrir o processo de candidatura, porque já que a eleição será uma nova data, portanto, a data limite de aceitação de novas candidaturas também altera, faz a alteração da data de eleição. Em interpretação, nunca sabe o que é a interpretação dos órgãos do partido em relação a isso. Portanto, também é um novo desafio que surge perante esse novo cenário. E qualquer impacto dessa eleição interna ali, por exemplo, se as afasta Francisco Carvalho, qualquer impacto nas legislativas de 2026? Sim, aí não se espera de parte do Tribunal Constitucional, devido bom ponderação e, além de todo o aspecto jurídico, administrativo, analisar, eles analisam também o contexto social e político em volta dessa decisão. Portanto, é uma decisão importante que se tomar com consciência, com ponderação, com sentido de Estado. Portanto, é útil da espera de membros do Tribunal Constitucional. Agora, indo diretamente à questão que se coloca, na caso de o Tribunal Constitucional invalida a candidatura de Francisco Carvalho e dá razão à camarada Jorge Lopes, aí não entra num terreno desconhecido, não entra num cenário imprevisível. Mesmo que tem notado, tem muitos militantes dispostos a abandonar o partido caso decisão for esse. Então, já também muitos militantes dispostos a pôr possibilidade de criar, não sei se é um partido, um outro movimento, uma outra plataforma que não seja o PICV perante esse cenário ali, mas nunca sabe qual é a posição de Francisco Carvalho em relação a isso. Mas, nesse momento, acho que é preciso manter serenidade e acredita que o Tribunal Constitucional vai tomar a melhor decisão para o PSV e para o partido e que é também aceita a candidatura do PSV. Até porque, repara o seguinte, toda a argumentação da Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização nesse pronunciamento, este aponta que tem todos os elementos de prova de que a candidatura de Francisco cumpre com tudo legalidade e que tem devidos comprovativos de pagamento de cota e que datas de transferência se dentro de prazo legal e que, portanto, seguindo, fazendo fé na argumentação desse órgão de partido, portanto, dificilmente a decisão terá provimento, terá seguimento no Tribunal Constitucional. Mas, pronto, é sempre um risco, e ainda volto a referir-lhe. É um caminho perigoso. É um caminho perigoso e, nesse momento, o partido está refém de um órgão que lhe é externo, que é o Tribunal Constitucional. O partido, nesse momento, se destina-se na mão dos 3 juízes do Tribunal Constitucional e, portanto, se destina, nesse momento, que está na mão de militantes. E essa situação é gravíssima, na minha entender. Portanto, segundo o Vladimir, é possível, se o Tribunal Constitucional decidir invalida a candidatura de Francisco Carvalho, é possível a criação de um outro partido, assim para Francisco Carvalho concorre nas legislativas de 2026? Aquele é um cenário possível? É pouco provável, não é desejável. A história passada não mostra esse caminho como um bom caminho, mas é que é impossível. Se tenta interpreta o que se está hoje de pronunciamentos e de qualquer ânimo de muitos militantes nesse momento. E
Por isso, ainda considera, ele é uma hipótese teórica que se apoia. Ele é um cenário entre vários cenários possíveis, não é? Tem cenário de Tribunal Constitucional decide, retira a candidatura de Francisco Carvalho e ele, enquanto candidato, aceita a decisão e serenamente siga um outro caminho, tem decisão também que pode ser contada. Portanto, é sim, retirar a candidatura de Francisco Carvalho deixa o partido numa situação imprevisível, uma situação que nunca aconteceu antes, por isso nunca sabe qual que é o desfecho, aliás. Agora, que é uma possibilidade, é desejável? Não, é evidente que não. Esta fragiliza o partido bastante? Sim. Esta torna impossível vencer a eleição de 2026? É por demais óbvio. Mas isso está na mão de juízes do Tribunal Constitucional. E para quando a decisão do Tribunal Constitucional tem um limite para que os juízes decidem a situação ali ou não? Nunca sabe essa informação que nunca tem em detalhe, mas não espera que seja o mais rápido possível, até porque tem custos, estruturas de campanha estão montado, está tudo um trabalho feito, tem despesas que já foi paga, portanto, aqui tem alguns aspectos que nunca espera uma Tribunal Constitucional de levar em conta. Na minha opinião, essa decisão do Tribunal Constitucional foi uma decisão desproporcional e considera uma analisando os prós e os contras e que foi a melhor decisão. Mas já está decidido já, não tem que respeitar os órgãos do país e espera para o que vai ser a decisão que virá, né? E qual foi a reação de Francisco Carvalho à decisão do Tribunal Constitucional de suspender a eleição? Sim, a decisão foi fazer um pronunciamento online no dia seguinte, indiquei desse ponto de vista, acho que está disponível na internet para qualquer cidadão que crê aceita. Reconfirma se total legalidade e se total conformidade com os requisitos de candidatura. Portanto, aparenta estar tranquilo e confiante numa boa decisão dos tribunais. E você também repare, quer dizer, Francisco está por demais habituado a ser confrontado pela via judicial. Portanto, é algo que ao longo desse mandato na Câmara de Praia ele enfrenta permanentemente ao longo do mandato. Mas a minha leitura e esse caminho que alguns militantes, tendo camaradas Jorge Lopes à cabeça, Santa Sig, é uma leitura de meu, portanto, sujeito a crítica e a outras leituras, mas ainda pensa, mas isso pode bem criar condições para que a vitória de Francisco venha a ser ainda maior do que aquilo que poderia ser numa eleição normal se fosse realizado ontem, não é? Porque ele é um processo que só deixa muita gente indignado e basta acompanhar nas redes sociais, mesmo apoiantes de outras candidaturas e que os apoiantes que têm alguma maturidade, que têm alguma serenidade na análise, já hoje uma escusa só ultrapassa o limite do razoável. Portanto, que ele fortalece e candidatura a posição de Francisco Carvalho dentro de PAICV. Esta faz com que aumenta a solidariedade dos militantes para com ele. Esta fase aumenta essa solidariedade. E é o que tem visto. Portanto, de antes de ontem para hoje, novos posicionamentos só te indica que lá. Mas lá está, em ela tudo, o devido respeito para outros camaradas que podem ter uma leitura diferente de mim. Qual que é a razão de enorme popularidade de Francisco Carvalho na Cabo Verde? É sim, não tem somente o privilégio de ter uma relação de amizade com o Francisco Carvalho há 25 anos, portanto, no Conchiná, no 2000,
na condição de estudantes universitários na Lisboa e desde aquela altura não tem tido em contato permanente e nunca se para de companheiro e sempre não tem estado junto num conjunto de atividades, não só de caráter político, mas também de caráter cívico e associativo. Francisco Carvalho é uma pessoa que tem todo um percurso na vida associativa. Portanto, desde muito jovem, ele foi líder associativo. Li na praia antes de bem curso. E bem na Portugal, ele foi líder associativo de várias organizações, de Associação de Jovens Investigadores, Associação de Jovens, de núcleo de Estudantes Cabo-Verdianos na Universidade Nova de Lisboa. Ele foi sempre um indivíduo ativo. Ele volta para Cabo Verde e continua ligado a movimentos sociais e também a pesquisa e a academia. Daí que Francisco Carvalho se diferencial é que ele tem um discurso mais próximo daquilo que é o discurso do cidadão comum. Se propostas, é uma proposta mais próxima daquilo que é o sentimento e a aspiração do cidadão comum. Porque ele é um indivíduo que de uma família humilde, e que cria na bairro de Vila Nova e que continua a morar na bairro de Vila Nova e faz tudo se vida no mundo associativo e no mundo acadêmico. Que eu saiba, nunca teve vida, que eu saiba, que eu tenha conhecimento, nunca teve vida empresarial e, portanto, se ligação à política é de uma forma humilde e de uma forma de ajuda as pessoas e ajuda Cabo Verde a ser melhor. E modo que Vladimir Silves Ferreira da perspectiva legislativas de 2026, perante esse cenário ali de polémica na saída do PICV? Bom, uma coisa que não tem que ter consciência, governação da MPD é uma governação que já tem alguns desgastes. É normal, não é? Está já na segunda metade de segundo mandato, de um momento em que tem um eleitorado cada vez mais exigente e cada vez mais crítico. Por isso, é normal que nesse momento tem vários setores de governação com muita contestação. Agora, é um erro pensa de que Ulisses é um político acabado ou em fim de ciclo. Não é verdade. Ainda Ulisses Correia Silva é o melhor ativo do MPD. Ainda Ulisses Correia Silva tem muita popularidade e tem uma avaliação relativamente positiva nos seus segmentos da sociedade cabo-verdiana. Portanto, é que qualquer candidato que PICV consiga ganhar Ulisses. PICV pode conseguir ganhar Ulisses, pode conseguir ganhar MPD, é pode ser. Mas não será com qualquer candidato e não será também com estrutura partidário fragmentário. Portanto, é preciso que o PSV aposte num candidato com uma grande visibilidade nacional, um candidato com uma proposta muito diferente do Ulisses Correia Silva e um candidato que tem potencial de ganhar. Portanto, a partida ganhar é fácil, é preciso que seja, que nesse momento não faz uma boa escolha, daí que o PSV está no momento chave, nesse momento, caso quiser o volta a poder na 2026. Portanto, decisão do Tribunal Constitucional até ser decisivo para a PICV. Cisão de PICV ou união do partido, não? Sim, sim. É uma pena, mas nesse momento o destino de PSV está na mão de militantes, está na mão dos 3 juízes do Tribunal Constitucional, infelizmente. E vamos ver lá o que vai acontecer, digamos assim, né?
E qual que é a reação de militante comum de PAICV perante essa polémica, Lina? Tem vários tipos diferentes de militante. Um curso militante que é jovem, que crê transformação no partido, que crê um novo partido, que crê um partido mais conectado com a realidade do país, que crê novas propostas. Outra coisa é um militante que se referências é o passado recente do país, o passado recente do PSV, melhor dizendo, que se símbolos é lideranças do passado recente do PSV. Aí tem N sentimentos, né? Mas, na minha opinião, pensa, sentimento maioritário é daquele que crê uma mudança. Está parecendo que lá, nesse momento, é sentimento maioritário. Mas lá está, só urna pode comprova se realmente a leitura está sintonizado ou não, não é? Portanto, aí cabe a urna. Por isso que era importante que não tivesse eleição ontem, domingo, para hoje, para já não estava já no processo de reconciliação. Não fosse quem ganhasse, para não tivesse já reúne e a volta do novo presidente e dar tudo força para começa a preparar para não ganhar a eleição de 2026. Vladimir Silves, muito obrigado por participar ali na Rádio Diáspora, para explicar ouvintes ali nos Estados Unidos, que é que se passa na saída de PAICV, política na Cabo Verde, para terminar a mensagem para a nossa comunidade ali nos Estados Unidos. Mensagem que envia para a comunidade e que continua a acreditar na Cabo Verde e que Cabo Verde é muito para além dos partidos políticos, independentemente do que pode estar passa na PSV nesse momento, que é dessas contribuição, que esse processo resolve, que esse vai votar massivamente, que esse continua a apoia seus familiares e seus próximos ali na Cabo Verde, porque Cabo Verde é um país de parcos recursos, não depende muito de remessa de imigrantes e que essa contribuição é fundamental para o desenvolvimento do país e que nunca espera, mas tudo está resolve e que Manu também tem um PSV forte e um PSV que também governa também valorizando o papel da diáspora. E aquilo que tinha fé, tinha vontade e deseja tudo alguém que sabe lá, muita força e tudo de bom. Muito obrigado, Vladimir Silves Ferreira, continuação de muitos sucessos e até uma próxima.